Olá, vamos continuar aqui com a parte do SQLite, tá? Então, só para revisar rapidamente, nós vamos fazer aqui a rotina de inserção, tá? Como eu já havia falado, nós vamos quebrar essa rotina de inserção em 3 etapas. A primeira etapa nós já fizemos, né? Que foi a etapa de criação do aplicativo, do layout e da parte de modelagem, tá bom? Agora nós vamos fazer a segunda etapa, que é criar a parte aí de conexão. Tá? Na verdade, o que nós vamos fazer aqui nessa etapa? Nós vamos criar uma classe chamada conexão, e essa classe conexão, ela vai ser a responsável por fazer o quê? Criar o nosso banco de dados, né? Ter a parte aí de código de criação do banco de dados, e também ter o código de criação. Aqui nesse exemplo eu vou criar uma tabela, mas seriam de todas as tabelas para esse banco aqui, né? Para esse aplicativo. Bora fazer aqui a continuação, então. Agora que eu, obviamente, não vou fazer tudo do zero, tá? Eu já tenho o aplicativo. Se vocês não viram o vídeo 1, assistam o vídeo 1 primeiro para ficar mais claro, tá? Que eu só estou fazendo uma revisão. Eu já tenho aqui o meu layout, certo? Tem aqui o código da minha activity, que eu só fiz a chamada aqui do código para recuperar os valores que eu digitar lá no meu formulário, tá bom? E criei a classe de modelagem, né? Vou mandar recompilar aqui o meu aplicativo, observem que ele está funcionando, tá bom? Então, isso aqui foi a revisão do vídeo anterior. Agora a gente vai fazer a parte da conexão. Para fazer a conexão, eu vou criar a classe aqui que eu vou chamar de conexal, né? Sem o tio. Botão direito aqui no meu pacote do projeto, new, e aqui eu vou criar a classe que eu vou chamar de conexão, tá bom? É só para a gente usar aqui os recursos que o Android Studio oferece, né? A gente poderia aqui dar o OK e fazer uso da herança e trazer os métodos que a gente precisa, tá bom? Mas a gente pode especificar se eu quero trabalhar com alguma outra classe, né? Se eu quero trabalhar com a parte de herança, por exemplo. E aí basta eu especificar qual é a classe que eu quero herdar. Aqui eu vou colocar ó, SQLite Open Helper, tá? Essa classe aqui que a gente tem que fazer a extensão quando a gente vai trabalhar com o SQLite, tá? Por quê? Essa classe aqui, ó, como o nome já diz, né? Ela é um ajudante, né? Ela é um ajudante para abertura de SQLite, tá? Além disso, nós temos aqui, ó, essa caixa de diálogo, né? Para mostrar aqui os métodos que a gente pode utilizar aqui. Eu vou marcar essa opção, ó, e vou dar OK, tá bom? E aqui a gente tem uma série de métodos que a gente pode trabalhar aqui para mexer com o SQLite. O que nós vamos precisar vai ser dessa primeira linha, né? Que aqui é o nosso, na verdade é o nosso, vai ser o nosso construtor aqui que nós vamos precisar. Além disso, nós vamos usar aqui duas aqui embaixo, ó, essa onCreate, bom? Que vai servir para quê? Para a gente criar o nosso banco não, a nossa tabela. A gente vai criar a tabela aqui através desse método onCreate. E esse onUpgrade, caso a gente precise fazer alguma alteração na estrutura do banco, né? Quando a gente fala em alteração na estrutura do banco, é mudar algum campo na tabela, né? Acrescentar ou tirar algum campo da tabela, mudar o tipo de dado de algum campo da tabela, e assim por diante a gente precisa desse onUpgrade, tá bom? Então são esses 3 caminhos aqui que a gente precisa, ó. Esse primeiro, né? O onCreate e o onUpgrade. E agora que eu vou dar o OK. Observem, né, que ele já traz aqui para nós toda a assinatura dos métodos aqui que a gente precisa. Bom, aqui a gente vai fazer alguma mudança, né? Nesse primeiro aqui, que é a parte aqui do meu construtor, observem que o construtor sempre tem o mesmo nome que a classe, tá? Nesse construtor aqui, nós vamos deixar apenas o contexto para ele. Então, esses outros carinhas aqui, ó, a gente vai poder tirar tudo, tá bom? Observem que deu um erro aqui, mas a gente vai corrigir isso já já, tá bom? A gente só precisa aqui desse contexto aqui para o meu consultor da conexão. Agora, o que eu vou fazer aqui fora? Ó? Dentro da minha classe, né, fora dos métodos, eu vou declarar aqui um atributo chamado name, tá? Só para ficar igual ao que está aqui. E eu vou
Ele não vai deixar assim, eu vou ter que fazer de completo. Então, deixa eu fazer de completo. Ele vai ser do tipo, com a visibilidade private, ele vai ser estático e final, só para ele ficar aqui para essa classe aqui. E qual que vai ser o tipo dele? Ele vai ser uma string. Tá bom? Então, agora sim, o name, né? Agora sumiu lá o erro. Esse name, por que eu coloquei name? Só para ficar igual ao que está aqui. E eu vou criar a mesma coisa, só que eu vou mudar o tipo de dado, para versão. Porque aqui fora que a gente vai especificar. E essa versão, ela vai ser sempre do tipo inteiro, tá bom? Aqui eu vou, como é a nossa primeira vez que a gente vai criar o banco, então aqui a versão é 1. Observe que aqui já se ficou duas coisas certinhas, né? Duas coisas ok. Aqui no name, a gente vai colocar o nome do nosso banco. Eu vou chamar esse banco de BD escola.db, tá? Tem que ter essa extensão aqui de .db aqui para o nome do nosso banco. Aqui nesse name, né? Então, é o nome do nosso, é o nome do nosso banco, certo? E essa versão aqui é a versão do nosso banco, tá? Essa versão é interessante porque depois se a gente for precisar fazer alguma mudança na estrutura, a gente tem que mudar aqui a parte da versão, né? Já tem aqui até o próprio parâmetro aqui para a nova versão. Aí a gente vai mudando, né? Ele vai sobrescrevendo aí para nós. Bom, e aqui no lugar onde está esse factory, nós não vamos trabalhar com fábrica de conexão, a gente vai passar aqui o parâmetro nu. Tá bom? Então, sem fábrica aí de conexão. Ok? Essa é a primeira parte. O que nós fizemos aqui foi só declarar que a gente quer criar um banco chamado BD Escola. Tá? É o nome do nosso banco do aplicativo. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui nesse onCreate, né? Aqui nesse onCreate, nós vamos criar as tabelas para o nosso banco. Bom, eu vou criar só uma tabela aqui. Mas a gente poderia ter várias tabelas, né? Grandes, tá? Vou criar só uma para ficar mais simples aqui o entendimento. Depois nos exercícios a gente reforça mais aqui essas estruturas aqui. Muito bem. Para a gente criar aqui a tabela, observe que ele tem aqui um parâmetro chamado db. Eu vou usar esse parâmetro db, ponto. Como a gente quer criar uma tabela, a gente precisa executar um código SQL. A gente não tem que colocar lá create table, né, um comando que a gente trabalha para a criação de tabela. Como a gente quer trabalhar com SQLite, então eu vou mandar executar aqui, ó, exec SQL. Tá? E aí, dentro desse método aqui, exec SQL, que nós vamos criar a nossa tabela. Bom, isso aqui vocês já viram que ele tem que trabalhar com uma string, então eu preciso colocar aqui um par de aspas. Agora, o que a gente precisa é saber o código de como criar uma tabela. Bom, eu passei já um arquivo para vocês darem uma olhada, né? Mas aí estudo é a parte de SQL, tá? Aqui é mais parecido com a parte de MySQL, tá bom? Vocês devem estar mais acostumados a mexerem com outro banco, né? Mas quem já está acostumado a mexer com MySQL, fica mais simples, tá? Mas nada que a gente não consiga achar facilmente na documentação do próprio SQLite. Então, vamos lá. Vou criar create table, tá? Create table e o nome da minha tabela. Eu vou chamar de TB aluno. Bom, pode ver que é bem parecido. Vou abrir e vou fechar parênteses aqui, né? Porque dentro do create table, com o nome da tabelinha aqui, que a gente vai especificar os campos. O primeiro campo que eu vou especificar vai ser o campo que eu vou chamar aqui somente de ID, tá bom? ID, e ele vai ser do tipo integer, e ele vai ser a minha chave primária, tá bom? Além disso, eu quero que esse campo aqui, o ID, ele também seja do tipo autoincremento, né? Ou seja, que ele preencha o código automaticamente, não precisa ficar digitando o código para ele preencher. Para isso, basta eu colocar aqui, ó, auto-incremente. Tá? Se fosse lá no MySQL, o que mudaria aqui seria auto_incremente. No Android Studio é auto-incremente. Aqui eu já especifiquei quem. Vou dar um Enter aqui, ó. Pode ver que o próprio Android Studio já cria para a gente a parte de concatenação, né? Mas só para ficar separado aqui, ó. Eu vou dar um vírgula aqui, né? E vou dar mais um Enter. Para quê? Para eu colocar o próximo campo. Eu vou colocar cada campo aqui numa linha, acho que fica mais organizado e melhor. A gente tem que ficar muito atento, galera,
os nomes dos campos que a gente vai trabalhar, tá? E além disso, a parte de nome além dos nomes, né, a parte de verificação aqui do código se está tudo ok, tá bom? Porque se tiver alguma coisa errada, aqui não vai funcionar depois lá pra gente, quando a gente for fazer a inserção, tá? O Android Studio ele é super delicado aqui com a questão de nomes, né, com a questão de estrutura de código. Bom, então a gente tem que ficar muito atento a essa parte. O próximo campo vai ser o campo nome, que ele vai ser do tipo varchar. Eu vou especificar que ele vai ter 40 caracteres, tá bom? Então, eu tenho aqui um campo chamado ID, outro campo chamado nome. Observem que eu estou separando aqui os campos por uma vírgula, tá? E eu estou falando que o nome aqui vai ser do tipo varchar, né? Ou seja, uma string que vai ter até, no máximo, 40 caracteres. Vou colocar aqui vírgula novamente, vou dar um Enter. E o próximo e último campo aqui que eu vou especificar vai ser um campo chamado e-mail, que eu também vou colocar, ele vai ser do tipo varchar com 40 caracteres. Bom, agora, como eu não vou ter mais nenhum campo aqui, eu não preciso colocar vírgula, né? nem posso. Tá? Eu já encerrei aqui os meus campos. Se eu tivesse mais colunas, né, para essa minha tabelinha aqui, a gente vai especificando. Então, basta a gente saber os tipos de dados que a gente quer especificar. Aqui é o nome das colunas e aqui eu tenho uma declaração a mais, né, uma configuração a mais aqui, na verdade duas configurações a mais, que esse campo aqui ele é exclusivo, né, minha chave primária, e a incrementação aí do código vai ser feita automaticamente, né. Muito bem, aqui eu já declarei a parte da tabela. Se a gente fosse criar outra tabela, é só a gente fazer outra estrutura dessa daqui, mudando, obviamente, os campos, né, e o nome da tabela, tá? Vou salvar aqui, vou mandar reconstruir aqui, e se tiver algum erro, ele vai mostrar pra gente, vai falar que tem algum erro aqui, ó. A instalação foi feita com sucesso, está tudo funcionando, tá bom? Não vou me estender mais aqui nesse vídeo, porque a ideia desse vídeo é só a gente criar a parte da conexão que nós já fizemos, tá? Então, observem que para a gente trabalhar com SQLite, nós temos que ter uma classe que ela estende de SQLite Open Helper, tá bom? E o método aqui é um create, né, onde a gente vai criar as nossas tabelas, tá? Eu especifiquei aqui qual que é o nome do meu banco, a minha versão, fora aqui dos métodos, né, para que eu possa utilizar dentro aqui dos métodos quando for necessário, ok? Para esse vídeo aqui era isso, galera. A gente continua num próximo. Até mais.